Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Bom pessoal, o objetivo desse vídeo é demonstrar diferentes tipos de telas aqui em sistemas supervisórios, tá? Na verdade, dentro do supervisório aqui da VivaEd, chama de atributos de tela. Bom, já deixe seu joinha no nosso vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva para receber mais dicas como essa sobre automação industrial e indústria 4.0. Bom pessoal, basicamente aqui dois tipos de tela que a gente vai demonstrar nesse vídeo são as pop-ups e as telas do tipo Dialog, né? São dois tipos de tela que a gente consegue construir, né? Essas telas menores que elas vêm aqui em cima de outras telas, onde a gente permite navegar entre o supervisório ou não, de acordo aí com o tipo desejado. É bem importante que você saiba esse tipo de tela, principalmente para você construir um supervisório mais sofisticado, né? Onde você tem um controle independente aqui de motores e outros dispositivos e você possa interagir e entender como que essas telas funcionam dentro do supervisório. Muitas pessoas acabam tendo muitas dúvidas referente a esse tipo de tela, principalmente essas duas que eu resolvi trazer hoje, que é a tela de pop-up e a tela de dialog. Bom, pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, o objetivo aqui é demonstrar como que a gente trabalha com pop-ups em sistemas supervisórios, tá? Tanto pop-up, né, e a diferença entre pop-up e dialog, são duas diferenças aí, aparentemente, são pequenas, porém na prática elas fazem uma baita aí diferença no seu sistema e possuem aplicações diferentes, tá? Bom, a primeira coisa aqui, a gente tem as telas padrões aqui dentro do nosso sistema supervisório. Esse aqui é o sistema supervisório desenvolvido no treinamento de fundamentos de automação. E basicamente o que acontece? Aqui a gente tem esse tipo de navegação, né? Onde eu tenho aqui uma tela que ela vai abrir somente nesse espaço, ela sobrepõe, né, a essa tela de trás. E aqui eu abro a outra, ela sobrepõe. Então aqui dá a impressão que a gente está abrindo uma tela 100% do zero, mas na verdade a gente só está trocando esse meio aqui, né? Se a gente observar aqui dentro da nossa tela, a gente tem uma tela aqui, a principal, né? Que é a nossa tela aqui de processo. Processo não, a tela principal e a tela de processo, tá? Deixa eu abrir aqui rapidinho só para explicar, para quem não fez o treinamento, né? Então aqui, isso daqui é uma etapa importante. Bom, a nossa tela, a principal, ela tem 1920 de largura por 1080 de altura, tá? Então isso daqui é essa tela inteira. Só que o que acontece? Para eu não precisar ficar toda a tela que você for fazer, você tem que fazer um menu superior, o cabeçalho, e o rodapé aqui com esse menu aqui de seleção. O que você faz? Você cria uma tela, a gente criou essa tela aqui, é uma tela padrão. E aí o que vai acontecer? A gente sobra esse espaço aqui para a gente trabalhar. Então todas as outras telas, se a gente observar, elas não possuem a mesma dimensão da tela principal. Ela possui a mesma largura, 1920 por 840 e não 1080. E aqui do topo ele avança, né? Ela abre aqui do topo para baixo 120 pixels, que é exatamente essa medida daqui até aqui. Então ela abre a partir desse ponto. Então aqui ela vai ocupar um espaço de 840 até aqui embaixo, que sobra os 120 pixels, que é exatamente esse menu inferior aqui embaixo, tá? Então basicamente é isso, só para a gente poder entender aí como que funciona. Então todas as telas aqui, todas as outras telas além da tela principal, né? Se a gente vem aqui, por exemplo, no Invase, ela também tem a mesma dimensão, ó. A gente vem aqui 120, 1920 por 840. E para fazer esse teste aqui, para explicar essas outras duas telas, o que acontece? Não vou salvar nada, vou fechar aqui. Eu vou criar uma telinha nova, tá? Uma tela simples, vou inserir. Vou chamar aqui de teste, underline, tela, tá? E aqui eu vou colocar ela 300 por 300, tá? Só para a gente poder. E aonde que ela vai abrir? Aqui vamos colocar aqui 400 por 400, para ela abrir mais ou menos ali num ponto no meio. Que tipo de tela? Do tipo pop-up, a gente vai colocar uma borda, redimensionamento, um título, tela underline teste, né? E aqui a gente vai colocar, vamos deixar aqui só o botão mesmo de fechar, né? Sem maximizar ou minimizar essa tela. Vamos lá, vamos dar um OK. Essa é a tela. Eu vou vir aqui e vou salvar essa tela, salvar como. E aí eu salvo ela como tela underline teste. Ou teste tela, aí tanto faz. Eu vou fechar ela aqui e o que eu vou fazer?
eu vou vir aqui no meu principal, né? Vou pegar um botão e vou colocar um botão aqui, ó. E dentro desse botão eu vou colocar aqui um comando, né? Dentro desse botão eu vou colocar um comando e vou mandar abrir essa tela aí, abrir tela. E a gente vem aqui e seleciona aquela tela que a gente acabou de criar, tela teste, tá? Vou salvar, né? Vou salvar, deixa eu parar aqui, não precisava, mas eu vou parar. Vou iniciar novamente. Essa tela que a gente acabou de criar, a pop-up, ela é bem interessante, pessoal. Que aqui é o seguinte, ó, para motores, para algo que você precisa, por exemplo, aqui está aberto, ó, quando eu clico aqui na pop-up, ó, olha que interessante, a pop-up ela fica aberta aqui, por exemplo, eu poderia ter um controle aqui, colocar, desenvolver uma tela aqui e tudo mais. À medida que você for navegando aqui na tela, quer ver? Eu vou colocar ela aqui, deixa eu colocar ela aqui em cima, ó, olha o que vai acontecer. Vou colocar ela aqui, ó, e aí o que acontece? Ó, toda hora que eu vou navegando, ó, entre a tela, né, entre essas telas, ó, essa pop-up ela vai ficar aqui em cima aberta, né? Então tá aqui, ó. Eu posso navegar eu posso navegar aqui com essas telas, né? Posso vir aqui, ó, e operar aqui. Eu dou um reset, ó. Tá vendo? Então tem a pop-upzinha aberta aqui, por exemplo. Eu poderia colocar um botão, clicar no motor e abrir essa tela aqui, exatamente aqui, para eu poder operar esse motor. E aqui eu dou um reset, ó, eu consigo operar, né? Operar meu sistema, operar meu supervisório, mesmo com aquela telinha aberta. Poderia ter algum tipo de dado ali, estatístico de produção ou algo do tipo, para que eu consiga operar essa tela. Então a pop-up ela abre em cima das outras e ela só vai ser fechada, ela fica aqui ativa e operando, tá? Bom, basicamente é dessa forma que funciona a pop-up. E agora eu quero abrir a tela Dialog, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, né? Vamos vir aqui na nossa tela teste e a gente vai mudar a atribuição dessa tela. A gente vai mudar aqui, ó, para Dialog. Vocês vão ver, faz total diferença no funcionamento dela. Bom, a gente fechou aqui, né? Vou fechar aqui de novo. Deixa eu abrir lá nosso supervisório, onde a gente está operando. E vou clicar aqui para ele abrir essa tela Dialog. Só que aqui o que acontece, ó? Deixa eu parar aqui, que eu acho que ele não... Exatamente, ó. Como eu abri minha tela Dialog, o que acontece, ó? Se você clica aqui, ó, você não consegue operar essa outra tela, ó. Eu não consigo navegar. Então a tela Dialog, ela seria bem interessante, por exemplo, para você abrir um exemplo aqui, né? Algo que você queira bloquear as outras telas até que essa ação seja realizada aqui, né? Você poderia ter um botão aqui dentro, a partir do momento que aperta esse botão, ele vai acionar um tag que vai liberar alguma coisa, tá? Então você não consegue fazer nada, ó, no supervisório enquanto essa tela não for fechada. Agora sim, eu consigo operar. Então a grande diferença da pop-up dessa outra tela está justamente ligada a isso, ó. Você não consegue operar, você não consegue fazer nada quando você utiliza a tela Dialog e quando você utiliza a tela pop-up, não. A pop-up ela abre em cima da outra tela e ela vai ficar aberta e você consegue navegar e fazer tudo e deixar aquela tela aberta ali. E aonde que você vai usar a pop-up, pessoal? A pop-up você vai usar basicamente em algo do tipo, você quer colocar um botão onde você vai ter um controle, sei lá, vamos dar um exemplo. Dessa válvula, uma vez que eu abrir aqui, eu posso colocar, por exemplo, os comandos aqui, os ajustes, né? Igual no nosso caso aqui, para esse cara aqui, a gente tem um PID, né? Para esse cara. Então eu poderia abrir aqui, por exemplo, o PID, né? Então todos os parâmetros lá do PID, todas as curvas, eu poderia vir aqui, por exemplo, pegar o gráfico. Deixa eu dar um Ctrl C aqui nesse gráfico, só para a gente poder ilustrar tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui na tela teste, né? Deixa eu mudar ela aqui. Vou vir aqui, atributos de tela. Eu vou mudar de Dialog para pop-up. Vou aumentar ela aqui, vou colocar 800 por 500, tá? Só para a gente ter uma tela um pouco maior. Vou colocar o gráfico aqui dentro, tá? Então, deixa eu aumentar aqui o tamanho, né? Beleza. Então tá aqui dentro, não ficou bom, né? Deixa eu apagar esse cara aqui, deixa eu aumentar um pouco essa tela aqui, um pouco mais, né? Deixa eu vir atributos de tela, vou colocar aqui 1100, 1200 por 500, vamos lá, e aqui eu coloco o gráfico, vamos ver se ele encaixa. Não encaixou muito bem não, mas é só pra gente poder demonstrar aqui o que a gente quer fazer. Vou salvar esse cara aqui, vou vir aqui na minha operação, né?
vou abrir esse cara e aí eu posso puxar. Lógico que no nosso caso aqui, você vai ter que colocar a tela, colocar o gráfico aqui bonitinho, ó, mas eu posso muito bem estar vendo os gráficos, né? E operando o meu sistema como um todo. Eu não preciso parar o sistema, então eu posso ter essa tela aqui e continuar operando essa tela em cima dessa outra tela, né? Só um detalhe aqui bem importante, essas telas aqui poderiam ser desenvolvidas. Existe uma maneira de você construir, por exemplo, uma tela que a gente chama de criar um tag indireto, tá? Eu não vou tratar dentro desse vídeo, mas para frente a gente trata. Mas existe uma maneira de você, por exemplo, criar uma tela standard para trabalhar com temperatura ou com sinais analógicos, e essa tela você criar uma única tela e passar os parâmetros de tag para dentro dessa tela. Mas basicamente aqui o que eu queria demonstrar é justamente isso, que um modelo de tela, que é o modelo de tela pop-up, né, você consegue operar, e a tela Dialog não. A tela Dialog seria interessante para quando você quiser abrir aí para um sistema para que você consiga operá-la de maneira fácil. Tá, pessoal? Esse vídeo termina por aqui. Essa é uma dúvida muito curiosa, recebo bastante. Então por isso que a gente resolveu gravar um vídeo que é bem interessante e realmente totalmente pertinente, né? As diferenças são mínimas no detalhe, até mesmo para quando você está testando, se você não se atentar, passar até batido a maneira com que você utiliza essas telas. Bom, pessoal, fico aguardando vocês aí para o próximo vídeo.